Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Night Talks e hoje temos connosco a Jéssica Crujera e Ruth Luz, membros do projeto MEROP do Instituto de Sistemas e Robótica. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigado. Querem começar por nos contar um bocadinho do que se trata o projeto MEROP? Sim, então o grupo MEROP, que na verdade neste momento somos um grupo de investigação. O termo de MEROP começou mais direcionado para as nossas atividades em Mars Analog Missions, que é o AMADI, e acabou por expandir um bocadinho mais porque o nosso grupo de investigação trabalha em teleoperação e desenho de interfaces para ajudar o operador a controlar um robô remotamente. Começámos mais na parte de Search and Rescue, a trabalhar com GNR, bombeiros, e agora começámos a fazer projetos mais direcionados a exploração planetária, e depois é aí que entra um bocadinho a nossa participação no AMADI, que é a Mars Analog Mission, que é organizado pelo Austrian Space Forum. E como é que está estruturada a vossa equipa? Quais são as funções que cada um tem da equipa? Como é que vocês se organizam um bocadinho? Então, do nosso grupo de investigação, nós temos 2 professores com quem trabalhamos, que é o professor Rodrigo Ventura, que é aqui do técnico, e depois temos o professor José Luís Silva, que é do ISCTE, e depois dentro do MEROP, dedicado às experiências do AMADI em particular, sou eu e a Jéssica como PIs, Principal Investigators, e depois temos vários alunos de mestrado e de licenciatura a trabalhar connosco, e depois aí tentámos mais ou menos perceber qual é que era os interesses de cada aluno, qual é que era o seu foco. Alguns dos alunos estão a fazer tese de mestrado, tentamos ao máximo que a tese se alinhe com a experiência que vamos ter de campo e como é que eles podem de alguma forma tirar esta experiência super valiosa e tirar dados para as suas teses e enriquecer dessa forma. Depois temos outros alunos que são mais voluntários, que não estão direcionados para tese de mestrado, e estão interessados no projeto e querem contribuir. Depois temos alguns que são bolseiros de investigação, depois tentamos manter assim este tipo de atividades e depois os alunos vão percebendo se gostam mais de trabalhar no lado da interface, mais na parte da autonomia do robô, mais na comunicação. Então tentamos encontrar onde é que cada pessoa brilha um bocadinho e tentar atribuir assim as tarefas. Ou seja, qual é que diria que são as competências principais para pertencer a este projeto? Competências principais? Acho que a primeira é ter vontade ou gosto em querer explorar e Sim. quer seja na área de espacial ou mesmo alguma das áreas mais técnicas dadas aqui pelo técnico, e querer aprender, acho que sobretudo é isso. Sim, esse espírito de exploração e tentar, independentemente das capacidades que temos neste momento, temos um problema e havemos de chegar à solução. Essa é o hands-on e tipo, aquela approach de vamos desenrascar, mas ao mesmo tempo vamos tentar ser sistemáticos, vemos ver se na literatura existe algo que já foi implementado desta forma, será que podemos implementar de forma melhor, quais é que foram os nossos desafios nas missões anteriores e que vamos ter que endereçar, porque o problema, na verdade, é que podemos desenhar um sistema lindo que funciona perfeitamente no laboratório. Quando vamos para a rua, quando vamos para o campo, tudo e mais alguma coisa vai falhar, por isso temos que ir prevenidos com todas as medidas possíveis. Ok. Uma missão subdivide ao primeiro contacto. É o que aprendemos com isto. Eu também queria saber um bocadinho, então, o projeto MEROP, como é que se integra no AMADI 24? Então, o projeto MEROP integra-se como uma das experiências que fazem parte do AMADI 24. O AMADI 24 é uma das edições do projeto AMADI. Isto é uma Mars Analog Mission organizada pelo Austrian Space Forum, em que eles organizam que durante um mês eles colocam um habitat num deserto que visualmente e geologicamente se assemelha a Marte. Se depois forem ver as fotos, quase que engana que estão realmente em Marte. Colocam 6 astronautas completamente isolados durante um mês, e durante esse um mês inteiro eles executam experiências científicas propostas por investigadores e cientistas do mundo inteiro. E uma dessas experiências é a nossa, em que nós contribuímos com a nossa interface de teleoperação, ou seja, outra equipa especializada em robótica leva a sua plataforma robótica e nós tratamos da parte de interação dos astronautas dentro do habitat, vocês estão completamente seguros, até ela operar o robô que está lá fora. E isto é um grande desafio porque
quando estamos a operar um robô em linha de vista, conseguimos perceber exatamente o que é que está a acontecer ao robô, qual é a situação, que decisões é que temos que tomar. O problema é que quando estamos fisicamente separados do robô e existe muitas vezes latência, dificuldades de comunicação, aí surgem grandes problemas. Temos que assegurar que a nossa interface visual e áptica, que permite ao utilizador sentir o estado do robô, que garante que os astronautas têm noção do que é que está a acontecer ao robô e que conseguem tomar as decisões de forma atempada, para que, na verdade, o objetivo final seja maximizar o output científico da missão, que neste caso é tentar descobrir vida em Marte. Se calhar adicionando um pouco àquilo que a Ruth disse, né? A nossa missão, ou a nossa experiência Merope dentro do Amadi também integra-se num Exploration Cascade da organização, em que, né, estas missões tripuladas a planetas ou luas que não sejam a Terra levam a um grande risco do ser humano se estiver fora do habitat do veículo em que foi transportado para lá. E então há um foco enorme em evitar as saídas, ou que se chama extravehicular activities, dos astronautas para preservar a sua saúde. Então, o nosso projeto, a nossa experiência está dentro desta Exploration Cascade, em que é simplesmente uma forma de organização, de planeação das experiências e da missão, em que, sabendo a priori quais são as regiões de interesse de exploração, há que primeiro ter uma noção de qual é a orografia, o que é que está naquela região. Não é? Imaginando em Marte, temos as imagens tiradas pelos satélites ou pelos telescópios aqui da Terra, que dão-nos uma visão macro daquela região de interesse. Depois disso é preciso ter uma visão mais pormenorizada dessa região de interesse. E então há uma noção de que é preciso mandar as faculdades, as componentes robóticas a fazer esta exploração inicial, para perceber melhor se realmente aquela região tem, por exemplo, geologicamente pontos de interesse ou não, ou mesmo a nível de vida marciana, se pode-se encontrar lá alguma coisa, ou se existe água ou não. E só depois, então, se realmente verificar esse interesse dentro daquela, que há interesse dessa região de interesse, haver uma IVA com os astronautas. Isto para dizer que o nosso projeto está envolvido em que, em primeiro lugar, há uma exploração aérea do local, através de drones ou de outros robôs aéreos que possam estar em Marte. Depois uma exploração terrestre para primorizar e criar um mapa tridimensional desse espaço, para no centro de comando poderem mais facilmente perceber informações geológicas em 3 dimensões, como uma imagem de 2 dimensões pode não permitir isso. E antes da passagem para os astronautas, poderem os astronautas teleoperar um robô, de forma a também eles próprios poderem observar coisas que talvez pela informação adquirida por estas imagens não se conseguiria. Ou seja, como se fosse uma analogia tosca, uma viagem guiada que eles fazeriam com o robô, para depois então ao saírem terem o máximo de informação possível que permitem que a missão seja bem sucedida. Um ponto também importante acho que nos esquecemos de referir, porque já estamos tanto dentro do projeto, é que existem vários componentes do Amadi, e uma parte é a parte do campo, em que tem o habitat no deserto, para simular Marte, e depois existe também a componente do Mission Center, e essa parte é conduzida na Áustria, em Viena, em que existe um conjunto infinito de pessoas a trabalhar dia e noite para garantir que a missão é bem sucedida no campo. E nesse caso tem uma série de cientistas, uma série de pessoas especializadas no planeamento da missão, na execução de certas atividades, e tudo o que os astronautas fazem é planeado pelo Mission Center. Toda a informação que flui tem que ter em consideração
o input dos experts, que neste caso são os cientistas, geólogos e tudo mais, e toda esta informação tem que fluir tanto no campo como no Mission Center, e existe toda estas interações que também são importantes e que também fazem parte de uma missão análoga para tentar simular ao máximo não só a parte do campo, mas também todas as dificuldades que os astronautas vão ter em comunicar com a Terra. Ok. Pronto. Eu queria também saber, já agora, vocês construíram esta interface pensando que um dia se calhar chegaria a Marte, não é? Eu gostaria de saber um bocadinho como é que foi o processo de, pronto, do desenvolvimento da interface e quais são as principais características e que acham as vantagens. Pronto. A nossa interface atual é muito derivada da nossa experiência de campo em procura e salvamento, em que ambas nós trabalhamos na parte de investigar como é que nós podemos dar mais informação ao utilizador sem sobrecarregar a interface visual. E aí entrou usar este método, que é usar dispositivos ápticos em que nos permite sentir diversas sensações, de forma a que consigamos transmitir ao utilizador, ao operador, certas informações sobre o robô. E neste caso a Jéssica trabalhou na parte de permitir ao utilizador sentir a orientação espacial do robô. Isto significa que se o robô começar a inclinar para cima numa montanha, nós vamos sentir isto na nossa mão. E eu trabalhei na parte de dar ao utilizador informação sobre percas de tração, que é muito comum no campo. O robô começa a patinar, digamos assim. A pessoa só com a interface visual não tem noção do que é que está a acontecer, mas com os nossos dispositivos ápticos, o utilizador tem uma melhor percepção do que é que está a acontecer ao robô e, por consequência, pode sempre tomar melhores decisões. Esta foi a fase inicial, ou seja, nós tínhamos uma interface visual mais ou menos simplificada, em que o foco estava mais nos dispositivos ápticos e construir o que nós chamamos de Operator Control Unit, unidade de controle do operador. em que a ideia é que quando nós íamos para o campo, levávamos imensas malas, imenso material e depois chegávamos lá, demorávamos sempre 2 horas a fazer o setup. Com aquilo que nós fizemos para o AMADI 20, nós fizemos uma self-contained case, em que tu consegues abrir a mala e em 15 minutos estás pronta para teleoperar. Por isso é uma evolução de 2 horas de setup para 15 minutos e é plug and go. Esse foi um dos grandes desafios que tivemos que ter no início e foi grande parte do nosso tempo foi investido nisso, foi construir esta mala que nós enviamos para os astronautas. E é uma mala que tem que ir com tudo suplente, tem que ir com procedimentos, se alguma coisa correr mal, como é que os astronautas resolvem sozinhos. Por isso toda esta parte tanto de construção, de usar a nossa investigação e dispositivos que nós construímos aqui no ISR, e depois a parte da documentação, a treinar astronautas. Por isso, todo este conjunto é a nossa contribuição para a missão. Salientar também, como a Ruth disse, é que quando a nossa mala, nesse caso o Operator Control Unit, está na missão, nós como investigadoras não temos qualquer input no que acontece. Seja, tudo o que nós fazemos é para garantir que durante a missão qualquer problema que aconteça possa ser resolvido pelos astronautas que estão lá. É o que iria acontecer numa missão real a Marte ou à Lua. Nós não temos, pela dimensão da latência que existe entre as comunicações da Terra e Marte, não há uma possibilidade de dizer espera aí, vou telefonar ali e ver como é aos que cientistas. Exato. Sim, e isto foi mais focado na nossa primeira iteração e depois nós fizemos o AMADI 20, que foi a nossa primeira emissão, e durante o AMADI 20 tivemos vários desafios e todo este feedback de campo que tivemos tentámos integrar na nova versão que fizemos para o AMADI 24. E aí tentámos utilizar mais elementos de autonomia, mantendo sempre o operador no loop, tentar de alguma forma agilizar a comunicação entre o Mission Center, os astronautas e vice-versa, e adicionar uma série de funcionalidades que os astronautas sentiram a falta na primeira missão. Por isso, este é o atual estado, ou pelo menos o nosso objetivo para a missão 24, o AMADI 24. Ok. Vocês já mencionaram aqui um dos principais desafios, tenham em conta que seja a comunicação Terra-Marte, não é? Queres dizer? Sim, mas e eu queria saber exatamente quais são os outros riscos
os principais riscos que também têm de enfrentar na simulação e pronto, se quiserem, pronto, tu vais mais à frente. Só para clarificar, não é? Neste caso da missão do Amadi 24, existem duas componentes de comunicação. A componente entre a Terra e Marte, que é, ou seja, entre o centro de comando que estaria na Terra e o habitat que estaria em Marte. Existem outros projetos que fazem a teleoperação, ou pelo menos né, têm um robô a operar em Marte a ser guiado ou dirigido pela Terra. No nosso caso, não é esse o que acontece. O que acontece é que o robô e a estação de controle ou a unidade de controle do operador estão ambas em Marte. Estão separadas. Uma está no habitat onde estão os astronautas e o robô está algures na superfície de Marte. Logo, não temos a latência de comunicação da Terra a Marte, que são à volta de 10 minutos, 20, dependendo 40. depois de onde é que está Mas Marte e a Terra. a ordem de grandeza é Yeah. dezenas de minutos, que invalida a controle direto. Ou seja, se tu estás um quanto para a frente, daqui a 40 minutos vês o resultado. Exatamente. Então, pronto, um dos maiores problemas que nós tivemos no Amadi 20 foi a comunicação, mas não a comunicação derivada a esta distância enorme entre os dois planetas. Comunicação mais de as estruturas de rede que estavam implementadas na missão, que podem também acontecer numa missão do Marte, né? Esperamos que hajam sistemas de comunicação reliable, não me lembro agora da palavra em português, mas nem sempre isso é possível, né? Por exemplo, em Marte há as tempestades de areia e outro tipo de interferências que podem afetar as comunicações. Depois outro tipo de desafios, para além do desafio da comunicação e da latência que acontece dentro desta circunstância, é também o desafio que também a Ruth já falou, que é do operador, do astronauta conseguir perceber corretamente o que é que se está a passar no ambiente quando está a teleoperar, né? Que depende muito da informação que nós conseguimos fornecer ao astronauta através das câmaras e de outros sensores que estejam no robô. E a forma como essa informação é passada, né? Por exemplo, um exemplo fácil seria, por exemplo, dar uma tabela com todos os dados das partes dos estratos geológicos de uma região de interesse, e outra forma poderia ser dar um mapa com cores diferentes para essa geologia do ponto de interesse, né? E daí a forma como é apresentada também é importante. E ter a noção que toda esta missão é uma missão que ocorre com várias experiências, em que os astronautas por si já estão numa situação cognitiva de stress. Conforme a missão vai correndo, o cansaço vai acumulando, a fadiga vai acumulando, e ter também atenção a parte mais humana da situação. Ou seja, não é o desenvolvimento da nossa interface é multifacetada, temos de ter em atenção vários fatores que podem influenciar o bom desempenho dos astronautas a utilizar a nossa interface, o robô, na missão. Se correr mal, não há ninguém que pode ir lá, olha, o robô falhou, vamos trazê-lo, ou partir com o robô e meter numa vala para me buscar o guindaste, né? Se acontecer, a missão para ali. Pronto, acho que era isso que eu queria. Pronto. É assim, eu gostaria de saber o que é que diferencia a vossa interface de outras. Porque a vossa interface é a melhor, de acordo com a vossa opinião, de certeza, não é? Eu não diria que é a melhor, diria que é diferente. Em primeiro lugar, como a Ruth mencionou, a nossa interface tem não só feedback visual, que é o normal, é o padrão da maior parte das interfaces de teleoperação, mas também feedback háptico.
em que cada uma de nós estudou uma faceta de um problema que foi descoberto durante as colaborações com as corporações portuguesas de busca e salvamento, até operar um robô, né? E essas facetas foram, como a Ruth disse, quer seja a atitude ou a orientação do robô no espaço, quer seja a perca de tração deste com o terreno, né? Que são fatores que, quando nós estamos, por exemplo, a conduzir um carro, conseguimos aperceber rapidamente, porque estamos a sentir essas forças e a ouvir o som das rodas a derrapar ou o motor a não mexer, que quando estamos fisicamente separados do veículo em questão, desaparecem. E então, o que diferencia, se calhar simplificando, o que diferencia a nossa interface em relação às outras é que nós tentamos criar uma forma de passar informação que foi perdida, por causa de estarmos a usar a teleoperação, em que esta seja intuitiva e de fácil percepção para quem está a operar. Ou seja, que não tenha que andar a fazer um processamento adicional na cabeça. Ok, então esta informação corresponde a isto que vai acontecer e então espero que aconteça isto se eu fizer esta ação. Que seja mais... eu recebi, né, como nós no dia-a-dia recebemos uma informação e automaticamente sabemos o que é que aquilo significa para podermos atuar sobre isso. Não sei se tens alguma coisa. Sim, para além da parte áptica, agora também devido aos problemas que tivemos com a latência, mas mais na parte de campo, tentámos criar novos métodos para ajudar o operador quando existem, por exemplo, vários segundos de delay, de latência, e para além de tentar dar informação áptica, que temos vindo a ver sistematicamente, que ajuda o utilizador a perceber o estado do robô, também tentar integrar métodos de autonomia que auxiliem o utilizador, ou seja, toda a nossa atividade é sempre focada no humano. Nós, apesar de sermos engenheiras, somos engenheiras a criar interfaces, não para engenheiros, mas sim para humanos, em geral, público geral. Ou seja, nós não temos, a pessoa que utiliza aquela interface não tem que ser um expert em engenharia, em computadores. Qualquer pessoa, se a interface estiver bem desenhada, consegue de forma simples interagir com a interface, perceber o feedback e atuar sobre o robô remotamente. E é isso o nosso foco, que eu acho que nos distingue, que estamos sempre, que é o foco das interfaces de teleoperação, mas nós temos muito em consideração essa parte humana e temos em consideração o estado emocional sabemos que o estado emocional do utilizador influencia a performance e que, por consequência, temos que desenhar interfaces que têm todos estes aspectos em consideração. Ok. E eu queria saber agora quais são os tipos de testes e procedimentos que vocês fazem para a garantia de qualidade interface. Depende das alturas do desenvolvimento. Inicialmente, quando, por exemplo, estamos a desenvolver dispositivos novos, passamos por várias fases de iteração em que nós construímos o dispositivo, tentamos iterar, experimentamos nós, damos a alguém para experimentar, tentamos testar ao máximo as falhas do sistema. A partir do momento em que temos uma iteração do dispositivo ou do sistema mais estável, passamos ao user studies, estudos sistemáticos, em que de vez em quando tentamos pôr aqui uns posters no técnico a recrutar pessoas para virem testar o nosso sistema, em que nós de forma sistemática avaliamos o nosso sistema. Isso significa que preparamos uma experiência com o dispositivo novo comparado a um dispositivo standard ou não ter, ou seja, depende da forma como desenhamos o estudo. E, por exemplo, 50 pessoas fazem exatamente a mesma tarefa e depois nós vamos fazer a análise estatística para perceber realmente houve uma melhoria ou não. Temos que iterar o nosso sistema. E depois numa parte mais de integração, esta na parte mais na validação dos dispositivos individualmente, depois na questão da validação do sistema. Temos que, porque trabalhamos com teleoperação e robôs que funcionam na rua, pelo menos em preparação para o Amadi, tentamos ao máximo de vez em quando ir à rua, por isso, de vez em quando andar pelo técnico, vamos ver com o nosso robôzinho e a nossa caixa de teleoperação aqui a testar o nosso robô e a testar os nossos dispositivos, porque é o que eu estava a dizer há pouco, pode funcionar lindamente no laboratório, mas a partir do momento em que vamos para o campo há muitas coisas que falham, por isso tentamos ao máximo
testar as falhas enquanto ainda estamos em desenvolvimento, ou seja, cada vez que adicionamos um novo módulo, tentar testar a System Architecture completa. E desta forma tentar reduzir o número de possíveis complicações que vamos tendo durante a missão. Também de adicionar que, para além disto, nós também temos fases em que vamos testar a integração do nosso sistema de teleoperação com os robôs em si, dado que os robôs não são fornecidos por nós para a missão, são fornecidos por outras equipas, como a Ruth mencionou, e também temos que testar o nosso sistema a ser integrado com os robôs antes da missão em si. Também fazemos essa parte de quality assurance. Exato, porque é a tal história, funciona no meu computador, mas que tivemos de fazer deployment do nosso sistema no outro robô novo, a história é mais complicada. Ok. E para acabar, tenho uma última questão. Como é que vem o futuro da exploração espacial? Eu se calhar posso dizer, depois a Jéssica pode dizer a perspectiva dela. Eu vejo o futuro da exploração planetária a começar na Lua. Vai ser os primeiros testes, as primeiras colónias, em que vai ser uma grande sinergia entre robôs e humanos, e autonomia e teleoperação, em que todas estas partes têm que funcionar em conjunto, mas definitivamente vai ser não vai ser só humanos, não vão ser só robôs, porque só humanos não conseguem fazer é muito os ambientes são muito agrestes para humanos. Fazer um EVA é muito perigoso e complicado. Ter robôs completamente autónomos, nós já sabemos que cada vez que tiramos o nosso robôzinho do laboratório, alguma coisa vai falhar. Por isso, esta combinação de ter a parte da autonomia, ter os humanos a fazer certas partes do sistema e ter esta combinação de humanos e robô a trabalhar em conjunto, é assim que eu vejo a exploração planetária a começar na Lua, e depois eventualmente quando validarmos os sistemas de sobrevivência e que somos capazes de explorar um ambiente completamente agresso como o que acontece na Lua, depois fazer a transição para Marte da mesma forma, e que continua a existir essa sinergia entre máquina e humano. E eu acho que as nossas tecnologias são perfeitas e são os primeiros. Nós não pensamos. A versão que temos atual, eu acho que não é a versão final, mas pelo menos estamos a estudar de forma sistemática o que é que funciona nestes ambientes em que são muito desafiantes. E eu acho que isto é o início das futuras interações entre humano e robô neste tipo de ambientes. Na minha perspectiva também vai um pouco de encontro ao da Ruth, em que a exploração extraplanetária será sempre feita por equipas com agentes, quer sejam humanos, quer sejam robôs, a trabalhar em conjunto, mas também acho que poderá ser, espero que sim, que seja uma grande oportunidade para nós como seres humanos colaborarmos em conjunto e não ser mais aliás, como aconteceu durante a primeira corrida ao espaço, né? De ter cada país a tentar chegar lá primeiro e ser uma colaboração mesmo do ser humano a perceber e descobrir o que há por aí mais do que tudo. Pronto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. Até o próximo episódio.